convidamos neste momento para vir aqui à frente Dr. Frederico Bosquim, da ABGD do Rio Grande do Sul. Nosso próximo palestrante desse tema que estamos abordando, as considerações sobre a atual aprovação da PL 5829 na Câmara Federal. Fica à vontade, doutor. Minha palestra ela não é tão visual assim como as outras, então eu peço desculpa, eu não sou muito bom aqui em organização de layouts. Meu nome é Frederico Bosquim, sou advogado, represento aqui o Sind Energia RS, sou conselheiro há bastante tempo, represento a BGD Rio Grande do Sul. Não vou trazer números, tá? Então vocês fiquem tranquilos que eu vou ser um pouco mais calmo aqui com vocês, eu vou falar um pouco mais de ideias e a respeito de quais são as oportunidades de negócios que o PL vai trazer. Então, a minha ideia aqui hoje é falar do copo meio cheio, então. Vamos falar do que pode surgir de novos modelos aqui para aprovação do PL. Esse aqui é o meu currículo. Eu sou o diretor executivo da Noale Energia, uma empresa especializada em modelagens de negócios, regulação, engenharia e finanças para empreendimentos de geração de energia. Mercado livre, regulado, então quase todas as fontes de energia são abordadas aí pela nossa equipe. Gente, aqui. Eu acho que todo mundo já falou muito sobre o que o PL traz de vantagens aqui para o nosso setor. Eu acho que o Lafayette falou muito, a Bárbara falou, todo mundo comentou, o Tássio e a Bárbara falou muito sobre os números. Então, eu acho que antes de falar um pouco sobre isso, a segurança jurídica é a parte mais importante aqui da aprovação do PL. Resolução normativa é alguma coisa que orbita dentro da ANEEL e isso está lá, digamos assim, controlado pelo humor do órgão regulador. Então, isso não traz efetivamente uma segurança para nós dentro desse setor. É um setor bastante grande, a gente está acompanhando aí o crescimento. Nos últimos 3 meses foi instalado a mesma quantidade de energia solar que foi instalada nos primeiros 4 anos da regra. Então, isso tem uma tendência muito grande de crescimento. Todo mundo me pergunta se o setor de energia solar vai crescer, e eu digo vai sim, independente da regulação, independente de qualquer coisa. A gente vai seguir fazendo uma instalação bastante grande ainda de energia solar por conta de uma simples lógica que é não existe outra tecnologia para ser aplicada no Brasil para o aumento da expansão da energia. Nosso grande competidor talvez seja o gás natural. A eólica acompanha aqui de mão dadas a energia solar, mas, de fato, uma estimativa bem conservadora diz que a gente tem quase 30 gigas aí para instalar nos próximos 9 anos. Isso é bastante coisa, então, independente de qualquer coisa que for acontecer, a gente vai instalar muita energia solar, seja na GD, seja no Mercado Livre. Ontem foi discutido lá na Câmara a questão do PL 414, tá? Que fala da questão da portabilidade da conta, ou seja, tarifa binômia, como foi dito aqui pela Bárbara. Ou seja, a tarifa binômia é a separação de fio e energia. Energia, serviço, fio, energia, produto e energia efetivamente. Isso é uma discussão que deveria ter sido tratada antes até da própria aprovação do PL. Por que isso, gente? Porque muito em breve a gente vai ter uma abertura desse mercado livre e talvez uma sobreposição de mercados. Então, o consumidor ele vai ter uma facilidade ou uma prerrogativa de escolher o fornecedor de energia dele, desde que ele pague o fio. Então, isso, de uma certa forma, vai trazer um dinamismo maior para o mercado, na medida em que a gente pode, então, trabalhar efetivamente com energia, pagando o fio, sem ter interferência da concessionária aqui apitando sobre o que é crédito, o que não é crédito, o que compensa, o que não compensa. Porque, de fato, a gente vai trabalhar só com quilowatt-hora, que é o produto que transita pelo fio. Então, é importante que vocês acompanhem essa discussão, porque isso vai efetivamente impactar no negócio de vocês. Por quê? O cliente de vocês, ele vai estar no mercado cativo ou livre. Vocês querem vender para ele um sistema fotovoltaico. O mercado que ele opera, isso não é problema de vocês. O problema de vocês é saber fazer a conta para vender um sistema para ele. Tão simples quanto isso. Se ele está no mercado de geração distribuída, ele trabalha compensando. Se ele está no mercado livre, ele compra energia. Talvez o payback seja calculado de forma diferente. Talvez no mercado livre seja um pouco mais amplo o payback, e na geração distribuída seja um payback um pouco melhor. Mas isso não é problema teu, isso é problema do cliente. A tua preocupação é vender um sistema para ele. E para poder vender,
vai ter que entender como é que ele está trabalhando no mercado com a energia. Base legal para isenção de ICMS. Esse é um ponto que foi colocado aqui. A microgeração e micro e mini geração distribuída se caracterizam como produção de energia elétrica para consumo próprio. Tecnicamente, o ICMS ele incide quando há transferência de titularidade entre algum produto, tá? Ou quando há aquisição de algum serviço. Na medida em que isso está dito na lei, efetivamente a gente deixa claro que micro e mini geração distribuída, na medida em que que é uma geração para consumo próprio, existe um argumento mais forte para discutir com o fisco estadual por que não se deve pagar ICMS na geração distribuída, seja na TE, seja na TUSD. Tá? Isso é um ponto importante para a gente, de uma vez por todas, encerrar a discussão a respeito do que se cobra de ICMS dentro da tarifa de energia. Tá? Isso, todos os estados têm os seus regulamentos aí de ICMS e cada um deles tem um entendimento sobre isso, e, enfim, se vai ser por um decreto estadual, por uma lei estadual, como é o caso Mineiro e Rio de Janeiro. Por último, eu acho que o mais importante de tudo que é tratado nesse PL de fato, são os novos modelos de negócios e tecnologias que são trazidas aí para dentro desse PL. E, efetivamente, também uma desburocratização de alguns pontos aqui que eu vou tratar mais adiante. Então, olhar para o PL somente para a questão dos números do uso do fio é uma parte do que deve ser entendido do PL. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque usar o fio é uma parte ainda menor de quem tem geração distribuída no Brasil. A maior parte dos sistemas hoje no Brasil são instalados na carga. 85% dos sistemas de geração distribuída no Brasil são usados na carga. Então, 70% deles são residenciais com alta simultaneidade. Esses sim usam a rede. Agora, os novos sistemas, os sistemas maiores, os comerciais e talvez até os industriais, eles têm um altíssimo nível de simultaneidade. Então, essa gente usa pouco a rede. Então, a gente precisa focar aonde estão os sistemas maiores, os sistemas que geram na carga e que usam pouco fio e que conseguem te dar, pelo menos nesse ambiente agora, um pouco de discussão, quem é que consegue ter uma previsibilidade maior da rentabilidade do sistema. Gente, eu acho que talvez, na minha cabeça, a coisa mais importante desse PL é a bateria. Tá? De fato, trazer a tecnologia das baterias e serviços ancilares para dentro de uma nova modernização do setor elétrico. Eu acho que todo mundo falou muito aqui sobre, eu acho que a Bárbara falou sobre essa lógica de o novo momento do setor elétrico, novas tecnologias, como é que funciona todo esse novo ecossistema de modernização do setor. Isso vem muito com descentralização dos sistemas e das redes. Tá? Baterias e sistemas ancilares são duas coisas que andam de mão dada. Acho que todo mundo que é engenheiro eletricista aqui deve ter já passado na faculdade e visto como é que são feitos os sistemas e os serviços ancilares. Diminuição de reativo, controle de frequência, controle de partida, o black start, tudo isso que pode acontecer num sistema vai ser remunerado. Tá? Normalmente, então... Só eu estou aparecendo? Ah, tá, voltou. Achei que tinha dado um erro aqui, gente. Não me sacaneia, cara. Então, assim, armazenamento de energia, apesar de ser alguma coisa meio futurista ainda, é alguma coisa que está muito próximo de nós no futuro. Tá? Então, como é que eu vejo isso? Talvez a gente, num dia próximo, aí, vai escolher entre injetar, usar energia, usar a rede como a bateria, ou eu vou usar minha própria bateria. Tá? Isso vai fazer com que toda essa discussão a respeito do que é acreditado e o que não é acreditado, o que é compensado, o que não é compensado, pode ser ultrapassado através do uso da minha própria bateria. Tá? Não sei quando esse momento vai chegar, mas provavelmente a tecnologia vai um dia nos entregar essa possibilidade de optar entre injetar energia na rede e ficar com a minha própria energia. Tá? Também vai servir para que a gente consiga fazer o controle da precificação da energia através da precificação horária. A gente já tem isso no Mercado Livre, a gente não tem isso no mercado cativo. Mas no Mercado Livre, quem opera sabe que os PLDs horários hoje já te dão a condição de trabalhar fazendo time shifting ou corte de ponta. A aceitação dessa lógica das baterias através da lei federal, então, faz com que efetivamente a gente comece a olhar para esse mercado de uma maneira um pouco mais detalhada, e isso talvez seja
impulso para que esse mercado realmente se desenvolva. Tá? Concessionária e permissionária, para poder contratar serviços ancilares, também vai servir como impulso para a gente poder ter um investimento em uma pesquisa maior, testes, para pilotar alguns produtos de uso de baterias. Aqui também entra uma outra coisa, que são os inversores híbridos, tá, gente? Muita gente fala sobre isso, como é que funciona, quais as aplicações. Vamos lá. Quando a gente consegue ter esses inversores trabalhando como o coração do sistema fotovoltaico, a gente, então, começa a entender que o inversor ganha um protagonismo muito maior dentro do nosso sistema, através do quê? O controle do uso da energia. E isso não vai ser feito até só pelo inversor como hardware. Porque o que vai acontecer também é... Eu não sei se está na ordem aqui. Então, abrindo as possibilidades é o quê? O uso de baterias, retrofit de sistema para baterias, tá, gente? Todos os clientes, alguém falou de pós-venda, o Raoni falou de pós-vendas lá. Cadê ele? Está lá. Daqui, talvez 5, 10 anos, tu vai ligar para o cliente que tu vendeu um sistema hoje e vai falar para ele, olha, eu tenho um novo produto para te oferecer, eu vou fazer um upgrade no teu sistema, eu vou te acoplar uma bateria nele. Porque a rede ficou muito cara, porque depois da revisão a ANEEL pode falar alguma coisa ou te colocar mais um custo e tu vai dizer para ele, olha, eu vou te oferecer um produto que faz com que a rede seja mais cara que a minha bateria. Isso, eventualmente, vai fazer com que tu consiga controlar melhor o teu uso de energia e racionalizar o uso e a injeção de energia na rede. Então, pós-venda vai estar provavelmente aqui tu mantendo esses clientes dentro do teu mapa. Aumento de rentabilidade na relação ponto e fora ponto, obviamente isso é feito por uma bateria. Sistemas maiores, na medida em que tu vai poder usar aqueles sistemas que a gente chama o famoso grid zero, aí, sem injeção, corte de demanda, alguma coisa nesse sentido. E receita adicional por serviços auxiliares. Aqui. Também tem uma outra coisa aqui que vem muito com essa questão de baterias e uma desburocratização com relação à geração compartilhada, tá, gente? Hoje, quem trabalha no mercado, contratando seus advogados aí para fazer consórcios, cooperativas, sabe que isso é um procedimento extremamente burocrático e muitas vezes é caro. E isso é uma coisa que dá muita dor de cabeça, tá? Consórcios e cooperativas no mercado de energia, hoje, na GD, representam menos de 1% do mercado todo, tá? Então, 99% da GD hoje no Brasil é uma usina, um dono. Isso é o dado que é dado. Por quê? Porque existe uma grande ineficiência operacional nisso. Seja pelo ICMS, seja pela burocracia, seja por toda a conta da lógica de não se poder comercializar a energia entre usina e clientes através desse formato. Então, do ponto de vista jurídico, é muito complicado fazer uma locação de usina sem vender energia. Tá? Então, isso tem uma métrica extremamente complexa e que está sujeita a qualquer momento a uma glosa do processo. Locar uma usina fotovoltaica é, na verdade, tu transformar uma compra e venda de energia numa locação de equipamento. Tu transforma um contrato típico de venda de energia numa contratação atípica de prestação de serviço. Isso é, abre aspas, uma gambiarra. Então, para quem trabalha juridicamente com isso, é preciso entender que isso pode gerar algum problema. Também é uma elisão tributária. Tá? De alguma forma, isso é. Quando a gente abre, então, a possibilidade de trabalhar com condomínio civil voluntário, condomínio edilício ou qualquer outra forma de associação civil, eu faria uma mudança na redação e diria assim, geração compartilhada é qualquer forma de associação civil. Porque tu não precisa nem das outras. A associação civil é muito mais simples de fazer, desburocratiza tudo e vai te resolver o problema da mesma forma que o consórcio com a cooperativa. Com uma diferença, a associação civil permite a reunião de todo mundo. Tá? Então, se eu fosse fazer a redação, eu tiraria tudo e botaria só condomínio, associação civil. E daí entraria uma segunda pergunta. Tu nem precisa escrever isso, tu só diria que geração compartilhada é um formulário que tu preenche e entrega para a concessionária. Tu não precisaria nem fazer uma associação entre as pessoas, é burocratizar alguma coisa que é simplesmente o preenchimento de um formulário. Vai lá e diz no formulário da concessionária para quem tu quer mandar energia. Tão simples quanto isso. E colhe uma assinatura, eventualmente. A associação civil está lá no Código Civil, é lá uma associação sem fins lucrativos e tal.
Isso permite, por exemplo, que tu faça lá o teu site, a tua aplicação toda, onde o teu cliente ele entra, associa no teu empreendimento de geração compartilhada, na tua usina, ele adere ao teu programa, tu faz a gestão disso sem ter que passar por junta comercial, sem ter que fazer nenhuma espécie de burocracia para isso. E aqui talvez seja a parte que vai dinamizar os novos modelos de negócio, de tu poder fazer geração compartilhada de maneira mais simples e mais ágil. Juridicamente é mais fácil de constituir isso. Tá? Entra e sai dentro da tua associação civil sem ter que passar por um processo de burocratização disso, tá, gente? Consumidores do artigo 4º aqui, quando eles podem transferir a titularidade das contas de energia elétrica das suas unidades consumidoras participantes do sistema de compensação para a mesma titularidade da usina, o efeito prático disso qual é? Eu vou, obviamente, fazer com que exista a mesma titularidade entre geração e consumo. Tá? O primeiro efeito prático disso é ICMS. Hoje, a geração compartilhada não goza de benefícios de ICMS justamente porque a Fazenda Estadual entende que, se a usina tem um titular e o consumo tem outro, ele não considera isso para efeito de exoneração do pagamento de PIS/COFINS e de ICMS na TUSD. Quando a gente vai falar da mesma titularidade aqui, então, tu vai ter, aqui embaixo acho que faltou, isenção do ICMS e PIS/COFINS. Eu vou fazer um parênteses aqui, tá, gente? Não quer dizer que está na lei federal que isso aqui, obviamente, pode funcionar, tá? Porque a lei federal ela entra exatamente no centro da arrecadação do ICMS, que é competência estadual. Então, não pode uma lei federal fazer uma ingerência sobre como a Fazenda Estadual recolhe seu ICMS. Tá? Então, aqui pode ser que, me parece, que haja uma pequena inconstitucionalidade nessa lei aqui, porque está, digamos assim, legislando sobre um aspecto estadual. Tá, gente? Então, não quer dizer que está aqui porque vai valer, tá? Pode ser que aqui surja uma discussão tributária relevante. Como eu tinha falado, o resumo da história: novos formatos de reunião de consumidores, desburocratização disso, menos burocracia, plataformas digitais que agilizam muito a entrada e saída de clientes das tuas usinas. Tá? Aqui é um ponto que é novos negócios. Então, independente de como vai ficar a regra, tem que prestar bastante atenção aqui, porque aqui tem dinheiro, tá? E aqui tem negócio novo. Montar plataformas, novas formas de tu montar teu negócio, tua usina, alocar elas. Aqui vai existir, então, um ponto de atenção para vocês entrarem nisso. Gestão centralizada pelo gerador era aquilo que eu tinha falado antes. Então, quando eu tenho os meus consumidores participando, por exemplo, do meu formato compartilhado, eu posso vender para o meu cliente a ideia de que eu disponibilizo para ele um sistema fotovoltaico e uma bateria, e um inversor que eu controlo através de uma gestão centralizada. Isso se aproxima muito com modelos que já existem em outros lugares do mundo, onde o gestor da plataforma ele decide remotamente qual é a hora que o inversor vai disparar, ou a bateria vai disparar energia para a rede ou não. Tá? Isso se chamam plantas virtuais, ou micro-redes também, como se pode falar. Aqui a gente consegue ter a operação remota das casas e das plantas através do uso da precificação do preço horário, ponta fora ponta. Então, tudo isso é uma agregação bastante complexa de tecnologia para o setor. Então, se vocês olharem no detalhe aqui, são muitos e variados e mais tecnológicos modelos de negócio que são aproximados de nós. Então, a parte boa do PL é que ela permite todo o desenvolvimento desse tipo de novos modelos. Essa gestão centralizada aqui talvez seja a parte onde tem mais vantagens para o cara que quer investir nisso e quer desenvolver sua plataforma digital de controle. Tá? Então, eu disponibilizo energia como serviço, como se chama, Energy as a Service. Eu disponibilizo painéis e baterias para os meus clientes. Eu faço o controle o gerenciamento dessa plataforma, e ele me paga isso como uma assinatura. E eu faço esse controle e ganho dinheiro tradando a energia dele com a rede. Tá? Então, aqui é uma parte que eu particularmente acho interessante prestar atenção, porque
quem gosta de tecnologia e gosta dessa digitalização do setor, pode ser que dê para fazer alguma coisa interessante aqui. De novo, vamos falar aqui um pouco de outra coisa bem bacana do nosso PL, são microredes, integração de vários recursos de geração distribuída e armazenamento de energia elétrica em cargas e sistemas de distribuição. Isso aqui vem muito no reboque do que eu estava falando antes. Então, é basicamente a mesma coisa. A gente pode ter microredes, que é uma operação centralizada de consumidores e cargas de geração. Isso entra muito perto do que a gente fala que hoje são os EMUCs, então condomínios de casas, por exemplo. Então, todas as casas vão lá no condomínio ter a sua bateria e o seu sistema fotovoltaico. Então, isso, de uma certa forma, descentralizadamente, a gente pode fazer o controle da geração e do despacho de energia, controlando carga e geração de energia, e isso pode ser um serviço vendido para um condomínio de casas, por exemplo. Tá? Ou uma região inteira, ou uma cooperativa de eletrificação, uma fazenda que tenha lá seus vários pontos de consumo e geração dentro da mesma área, como a agroindústria. Tá? Fontes despacháveis, mesma coisa. A gente vai poder trabalhar despachando ou não energia. Então, são todos os conceitos que estão dentro do PL que vão ajudar a gente a entender como é que a gente pode fazer o controle dessa energia, precificar isso, controlar, criação de algoritmos que dizem como vai funcionar isso, precificação horária da energia. Eu posso fazer, então, a leitura meteorológica da situação para os próximos dias. Isso já acontece em alguns países. Então, a previsão do tempo já diz se o preço da energia para o dia seguinte vai ser alto ou baixo, para saber se eu vou guardar energia ou se eu vou mandar para o meu carro, se eu vou mandar para a minha casa, se eu compro energia. Como é que esse novo mundo aqui, mais interativo, mais complexo, de precificação da energia pode estar dentro da nossa realidade em alguns anos. Não ia falar meses, mas é anos, tá, gente? De novo, eu fiz aqui oportunidades, plantas virtuais, condomínios geradores, agregação de geradores e baterias por despacho otimizado, baterias em condomínio de casas e shopping centers. Mercado Livre vai ter a figura do agregador. Acabou? Segurei, homem. Me dá um minuto aí. Então, assim, tudo isso é alguma coisa nova que a gente vai poder estar pensando e vendendo aí para os nossos clientes nos próximos anos, tá, gente? Deixa eu ver se eu tenho o último. Segurei. Sistemas híbridos, basicamente, então, é o quê? A energia solar fotovoltaica ela tem uma grande vantagem. Ela é modular e vai em qualquer lugar. Então, se eu tenho uma CGH, eu posso aproveitar a infraestrutura de conexão que já está construída lá e fazer uma introdução de um sistema fotovoltaico. Posso somar as garantias físicas se eu estiver no Mercado Livre. Se eu estiver no mercado da GD, eu entro dentro desse sistema híbrido. Combinação de diferentes fontes. Então, eu coloquei basicamente o quê? Novos formatos. Solar e hidráulica, solar e biogás, solar e térmica e solar e eólica. Basicamente, solar com qualquer coisa. Então, aqui entra uma grande oportunidade para a gente pegar sistemas que já têm infraestrutura de conexão estabelecida, fazer a agregação de somatórios de potências através de energia solar. Grande mercado, hidráulica. Se não chove, eu não estou injetando energia porque não tem água no meu reservatório. De qualquer forma, eu estou otimizando a minha subestação porque eu vou ter uma planta solar injetando lá. Então, aqui é o grande mercado para se atacar, tá, gente? Subestação de 69 está lá construída, é só botar 5 mega lá do lado e injetar para o cara. Obrigado. Obrigado, doutor Frederico Bosquin.